Você poria a sua saúde em risco só para trocar a cor dos olhos? O Fantástico investigou médicos em vários países e até aqui, no Brasil, que prometem fazer essa cirurgia perigosa e proibida. Você vai ver agora que um simples sonho de beleza pode trazer consequências sérias e até causar cegueira. A reportagem é de Lisiana Sar, Luciano Osório e Renato Ceribelli. Eu perdi 70% da visão. Eu não posso dirigir, nem trabalhar. Eu não consigo ler. Eu não consigo usar o computador. Eu não tenho mais uma vida normal. Eu me tornei uma pessoa incapaz. Esse drama na vida de Patrícia começou quando ela foi trabalhar como assessora de um cirurgião plástico. Na época, ela usava lentes de contato azuis e recebeu uma proposta. Depois de um ano trabalhando com ele me apresentou essa cirurgia de mudança da cor dos olhos. A cirurgia só era feita no Panamá, um pequeno país da América Central. O médico brasileiro acompanhou Patrícia. Ela deixou de ter olhos castanhos e ganhou olhos azuis. Ele queria que eu divulgasse a clínica, a imagem dele através desse procedimento. Seria uma novidade estética. O que você ganharia em troca? O resultado estético, o benefício estético. Eu não paguei por essa cirurgia. Fui financiada por ele. A cirurgia, a viagem. Pouco depois da operação, o cirurgião plástico para quem Patrícia trabalhava morreu. Mas ela continuou sendo acompanhada por outro oftalmologista da equipe. Dr. William Teixeira. Ele me acompanhou durante todo esse período. 3 anos e 8 meses que eu estive com os implantes. E a paciente afirma, foi sob os cuidados pós-operatórios do Dr. William que ela quase ficou cega. Como é que você enxerga hoje? Eu perdi 70% da visão. É muito difícil, Renata, porque eu fico até com medo de esquecer a fisionomia dos meus familiares, esquecer como é meu rosto, porque eu não me vejo mais no espelho. Patrícia não é a única. Nossa produção localizou em diversos países pacientes que fizeram implante de íris artificial no Panamá e tiveram complicações sérias. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, médicos contam que também atenderam vítimas dessa cirurgia. Quantos casos iguais ao da Patrícia você já recebeu aqui no consultório? 3 casos. Todos eles da mesma cirurgia feita no Panamá? Exatamente, e todos com as mesmas complicações. O Fantástico viajou até o Panamá, onde começou essa história. Desde 2004, a cidade do Panamá, capital do país, vem recebendo brasileiros e pessoas de toda a parte do mundo que chegam aqui com o sonho de trocar a cor dos olhos. Eles podem ficar azuis, verdes, a gosto do freguês. E isso é possível. Tem que ter disposição para pagar $8.000 por uma cirurgia aparentemente simples, mas cheia de riscos, inclusive de levar à cegueira. Nós fomos até a clínica do médico que diz ser o criador desse implante, o Dr. Delary Khan, o mesmo que operou a Patrícia. Ele nos explicou a técnica. Veja este olho. A parte mais externa e transparente é a córnea. Atrás dela está a íris, onde a luz é filtrada. Depois estão o cristalino e mais atrás o nervo óptico. Através de um pequeno corte, a lente artificial colorida é inserida bem em cima da íris, como uma capa. Um procedimento que dura cerca de 10, 15 minutos. Quantos implantes desses já foram feitos desde 2004? Até agora, a gente tem mais de 1.000 cirurgias realizadas. Qual a principal nacionalidade dos seus pacientes? Temos muitos da América Latina e muitos dos Estados Unidos. Brasileiros poderiam ser 8%, mais ou menos. No universo de 1.000. Se este número estiver correto, mais de 80 brasileiros podem estar com essas lentes artificiais hoje. Nós localizamos vários pacientes no Brasil que passaram por essa cirurgia, mas não querem aparecer porque se sentem constrangidos. A operação só é legalizada no Panamá e não existe no mundo
nenhum estudo científico que comprove a segurança para os pacientes. 5% dos pacientes podem apresentar algum grau de complicação. Complicações que podem levar à cegueira? Podem acontecer. O senhor tem conhecimento de que brasileiros que fizeram a cirurgia com o senhor aqui, brasileiros, enfrentam sérios problemas hoje? Dos que foram feitos aqui, eu sei de apenas uma paciente brasileira. É a Patrícia? Patrícia. A Patrícia afirma ter ido e feito os exames regulares, mas ela perdeu 70% da visão. É muito lamentável e não desejamos isso a ninguém. Segundo os médicos que atenderam Patrícia no Brasil, a lente artificial lesionou as células que ficam na parte interna da córnea e que são responsáveis por mantê-la transparente e garantir a visão perfeita. O médico panamenho sugere na entrevista que o oftalmologista que acompanhou Patrícia no Brasil teria demorado para detectar o problema. Se tivesse detectado a tempo, e é possível detectar a tempo, indicaria a retirada do implante. Quando você sentiu o primeiro sintoma de que alguma coisa estava errada? A primeira sensação foi de um embaçamento, como se fosse um box embaçando durante um banho. Por que o médico não queria retirar a lente que foi implantada? Porque eu ajudava a promover essa cirurgia de certa forma. Procurado por telefone quarta-feira passada, o William Teixeira concordou em dar entrevista. Então amanhã que hora seria bom? Vamos dar aqui umas 7 horas. 19 horas? Isso. Mas no dia seguinte, a advogada dele ligou, cancelando a gravação. Em nota enviada ontem ao Fantástico, a advogada do Dr. William contrariou a versão de Patrícia. Disse que a paciente nunca pediu para que o médico brasileiro retirasse os implantes e que foi ela quem abandonou o tratamento. Mas Patrícia diz que enviou esta mensagem por celular para o médico William Teixeira, pedindo para ele retirar os implantes. Segundo ela, sem sucesso. Tive que sair do Rio de Janeiro e ir a São Paulo para buscar respostas com outro oftalmologista. Que disse o quê? Que eu tinha uma lesão irreversível na córnea e que eu só voltaria a enxergar com o transplante. Depois do transplante, nós vamos checar como é que está esse nervo óptico. E isso agora é difícil estabelecer, porque eu não consigo examinar o nervo óptico da Patrícia pela falta de transparência da córnea. Patrícia conseguiu fazer um transplante de córnea, mesmo sem saber se voltaria a enxergar. O resultado do transplante de córnea de Patrícia você vai ver ainda nesta reportagem. Diante da quantidade de pessoas que alegam ter sofrido complicações com a técnica do Dr. Khan, este médico americano fez um estudo sobre os pacientes que, como Patrícia, tiveram que retirar os implantes. Córneas inchadas, pressão ocular alta e, por causa disso, glaucoma. Todos estavam com os olhos doentes. O médico faz um alerta. Se esses implantes continuassem ali, todos ficariam cegos. O nosso produtor procurou nos Estados Unidos os fabricantes da lente. Perguntamos em que países a cirurgia é feita. Por e-mail, a empresa indicou um consultório em Ipanema. O médico é Edigezir Barbosa Gomes. Nossa produtora marcou uma consulta. Ele faz a mesma cirurgia do Panamá, que é proibida no Brasil. Na sala de espera encontramos um turista americano que tinha acabado de colocar um implante com o médico brasileiro. Usamos uma câmera escondida. Apesar de ser um exame de rotina, o Dr. Edigezir aproveita para oferecer a cirurgia. Trocar a cor do olho eu também troco. A gente faz uma cirurgia aqui, eu também troquei essa aqui. Nossa. É lente, né? Não, eu boto dentro do olho, assim não fica definitivo. Assim não tá, ou seja, não está aprovada por nenhuma instituição. Mostramos a gravação da consulta para o Conselho Federal de Medicina, órgão que regulamenta a prática médica no Brasil. Não é a cirurgia aprovada, é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Isso aí fere o Código de Ética Médica por não cumprir uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina
que os novos procedimentos sejam aprovados pelo Conselho Federal. E custa uma fortuna, doutor? Não, já fica entre 6 a 8 mil dólares. Tá, não tem recibo, não tem nada assim. Em dólar daí? Eles pagam em dólar? Tem que ser em dólar? Eu pago, a maioria das coisas eu pago em dólar, você pode dividir. Pelo menos metade eu preciso jogar em dólar, porque é o que eu gasto lá com ele. A outra metade é o meu lucro. Deixa eu pagar uma parte de 3 mil dólares. Isso é crime fiscal que a lei brasileira não permite. O paciente que paga uma consulta, ele tem direito a ter o comprovante de que pagou para esse médico. O Conselho Federal de Medicina aponta outras irregularidades. Pelo fato de ser experimental, assim, nada, não tem problema nenhum. Esse fato é que faz você me autorizar, você tem que ter um papel. Como é que é? Não tem, mas está em inglês, eu não tenho disso, eu tenho que dizer que fala inglês. Isso tem algum valor jurídico? Nenhum, primeiro porque ele está em inglês. Ele teria que estar em português e muito claro. Como a cirurgia não é reconhecida cientificamente no Brasil, não adianta o paciente consentir, porque ele já está na origem fazendo um procedimento que ele não deveria fazer. Voltamos ao consultório do médico Edigezir Barbosa Gomes. Doutor Edigezir, nós temos conhecimento de que o senhor realiza essa cirurgia para a troca da cor do olho, uma cirurgia que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. O senhor confirma isso? Exato. A cirurgia de mudança de cor do olho, ela é uma cirurgia experimental. Quanto o senhor cobra para realizar a cirurgia? Eu não cobro. E custa uma fortuna, doutor? Não, já fica entre 6 a 8 mil dólares. O senhor não tem lucro? Lucro não. Metade eu preciso jogar em dólar, porque é o que eu gasto lá com ele. A outra metade é o meu lucro. Tá, não tem recibo, não tem nada, é assim, E por que o senhor não daria recibo? Porque aí eu vou ter que pagar para fazer a coisa. Estou gastando mais ainda do meu dinheiro. Se você paga... Quanto é que você paga de imposto? Você sabe quanto o médico paga de imposto? 27%. O que é que uma lente dessa pode causar? Ela pode causar uma inflamação crônica da íris, pode provocar glaucoma, pode provocar lesão da parte interna da córnea, do endotélio. Segundo o Conselho Federal de Medicina, essa cirurgia coloca os pacientes... Quem é que é o especialista na cirurgia experimental? Sou eu ou o Conselho? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser submetido a um julgamento ético no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Cegueira. Este quase foi o destino da Patrícia. Depois dela entrar na fila do banco de olhos, a sua história começou a ter um final feliz. A cirurgia foi perfeita, foi tudo ótimo. A Patrícia está muito bem. Em torno de 1 a 4 semanas ela já deve estar com a visão recuperada. 17 dias depois do transplante, olha como eu encontro a Patrícia. Andando, subindo uma escada, firme, com segurança e no salto. Quanto você já está enxergando? 90% do olho direito, o olho que eu fiz o transplante. O outro ainda? Ainda aguardo a resposta para marcar a cirurgia. E assim como deu certo para mim, espero que dê certo para as outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu e estão sem coragem. E meu conselho é que elas não fiquem quietas.